pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem na medida do impossível, como eu sempre costumo dizer nas minhas redes sociais. Estamos aqui de volta com mais um podcast Zapper dentro da plataforma multimídia que é o blog, hoje em dia o blog Zappenroll, aí há quase 18 anos, um dos canais, um dos espaços de cultura pop mais longevos nesse momento da web brasileira, tá? Tivemos o blog, fomos para o YouTube, ter canal no YouTube, voltamos agora para o blog com texto e imagens, e agora temos o podcast Zapper, também dentro do blog e dentro do canal Zappenroll no YouTube, tá? Esse novo episódio chega já na madrugada, para contextualizar o horário que ele está sendo gravado. Ele chega já na madrugada, ele está sendo gravado exatamente na madrugada de quinta para sexta-feira, 7 de maio de 2021, quando ele deve estar entrando durante o dia, não só lá no canal Zapper, no canal Zappenroll no YouTube, deve estar subindo lá agora ao longo do dia, mas também no nosso blog, na nossa plataforma multimídia de cultura pop e rock alternativo, que é a Zappenroll, tá? A gente teve uma pequena ausência por essas semanas, a semana passada, retrasada, a gente procurou dar um tempo para conciliar umas atividades aqui. Eu estou escrevendo, um dos assuntos desse podcast hoje, eu estou escrevendo o meu segundo livro da minha trajetória de jornalista, tá? Que vai contar a história que precisava e precisa ser contada em livro, a história inesquecível do clube alternativo mais emblemático, lendário e sensacional que teve em São Paulo, o clube alternativo da cena noturna alternativa de São Paulo no final dos anos 80 e até o meio dos anos 90, que foi o Espaço Retrô. Só quem esteve lá é que sabe o que foi o retrô. Eu vou falar um pouco sobre isso no blog aqui mesmo, escrever um texto sobre esse livro, como está o andamento dele, e isso tem me ocupado um pouco o tempo que eu dedico ao blog e ao podcast também, tá? Então, às vezes eu sobrecarrego um pouco, me aperto com o livro, e eu prefiro priorizar o livro, e depois como o blog é uma coisa que pode ficar mais tempo no ar, com os posts para o pessoal ler, reler essa coisa toda, então eu não me incomodo muito de dar um espaçamento maior entre as postagens da Zappenroll, tá? Então, um dos assuntos do podcast é esse, o livro. O outro assunto, tem vários assuntos legais hoje, mas é o que eu sempre falo, engraçado não, é muito chato a gente tentar manter um canal de comunicação com quem está nos ouvindo no podcast, quem está nos lendo no blog sobre cultura pop nesse momento, livros, filmes, discos, etc, porque a situação continua muito sombria. Então, agora há pouco eu comentei com uma amiga minha, eu fico sabendo de notícias e aí eu fico pensando como conseguir manter aceso o interesse do leitor pelo blog e dos ouvintes pelo podcast, falando de música, livros e filmes num momento tão sombrio como esse pelo qual todos nós estamos passando. Eu agora, antes de começar a gravar, deixa eu até repetir a música aqui, vocês já devem estar sabendo o que está tocando de fundo, né? Agora há pouco, antes de começar a preparar a gravação aqui do podcast, eu fiquei sabendo, através de dois amigos queridíssimos meus, conhecidíssimos na cena noturna paulistana, os DJs Serginho Barbo, amigo meu há mais de 30 anos, e a lindíssima, maravilhosa, minha lindeusa, que eu amo, aquela menina, aquela jovem mulher, a Vanessa Porto. Eu vi postagens dos dois no Facebook dando conta de que três pessoas muito novas que frequentavam o circuito alternativo noturno de São Paulo se foram por conta da Covid. Foram duas garotas e um rapaz, ele era DJ inclusive, todos muito jovens, e isso me parte o coração, porque eu fico pensando, eu já estou numa idade quase anciã, entre aspas, já estou a caminho quase da terceira idade, sou já um velho jornalista, já fiz muito na minha vida, nunca imaginei que chegaria
inclusive até a idade que eu estou agora, tá? Então eu fico pensando, se eu me for nessa pandemia, é, eu pelo menos eu já fiz muito na minha vida, já publiquei um livro, trabalhei na grande imprensa paulistana e brasileira de cultura pop e música ao longo de 35 anos que estão se comemorando oficialmente agora em maio de 2021, que é outro assunto desse podcast e do blog Zap and Roll, dessa edição do blog Zap and Roll. Então eu já tive uma trajetória, já fiz provavelmente quase tudo que eu queria fazer na minha vida, e se eu me for, pelo menos eu terei deixado uma boa existência, uma boa trajetória de vida, tá? Aí eu fico pensando, e quem está indo muito jovem, como esses três, essas duas moças e esse rapaz que se foram vitimados por complicações decorrentes da Covid. Eles não tiveram sequer a chance de realizar planos que eles talvez tivessem ainda na vida deles, né? Se tudo estivesse normal, se não houvesse uma pandemia assassina no mundo e aqui no Brasil ainda auxiliada por um genocida que está sentado na cadeira de presidente da República, certo? Se não houvesse nada disso, talvez esses jovens ainda tivessem muitos anos de vida pela frente para poder concretizar sonhos, projetos pessoais e profissionais. Então isso tudo me entristece. Gente, nós estamos com 417 mil brasileiros já vitimados pela Covid. Temos uma pandemia descontrolada aqui, uma vacinação muito lenta, uma CPI da pandemia tentando enquadrar esse desgoverno horrendo que nós temos no país, para tentar mostrar o quão ele é culpado, qual é o grau de culpabilidade dele nesse processo todo, e é enorme, tá? Então eu cheguei hoje à conclusão que essa carnificina, essa matança de brasileiros não vai ter fim enquanto não nos livrarmos do genocida de Brasília. Eu estou escutando de fundo Política, que é a faixa muito sombria e que abre o magistral álbum do Coldplay, o segundo disco da trajetória da banda, que saiu em 2002, lá se vão 19 anos, o A Rush of Blood to the Head. Você pode detestar o Coldplay, virou uma banda pop de arena, realmente. Eu, depois de uns anos, desde uns anos para cá, eu desisti de acompanhar a trajetória deles, mas o começo do Coldplay é muito bom. Esse disco é uma obra-prima. O Coldplay esse ano está fazendo 25 anos de existência, mais o 2021, mesmo com todo esse horror incrível, é um ano cheio de efemérides. 35 anos que eu sou jornalista, 25 anos do Coldplay, 35 anos do gigante Cabeça de Dinossauro, o terceiro álbum dos Titãs, que é um dos marcos do rock brasileiro dos anos 80 e que saiu em junho de 1986. O mês que vem ele faz 35 anos também. Então são efemérides que pelo menos nos dão algum alento e nos mostram o quanto de grande nós já tivemos em termos de cultura no mundo e aqui no Brasil. O Coldplay completa 25 anos esse ano com a mesma formação. Isso é uma raridade no rock and roll, tá? Nunca são os mesmos integrantes, os mesmos 4 caras que começaram a banda há 25 anos. Então é isso, estamos no ar com mais um podcast Zapper dentro da plataforma multimídia que é a Zap and Roll. Os meus sentimentos aos jovens, aos amigos e familiares dos jovens que se foram, tá? O meu abraço sincero daqui para Vanessa Porto e para o Sérgio Barbo, que são 2 queridos por mim. É isso aí. Everyone must find a place. Give me time, give me space. Give me real, don't give me fake. Give me strength, reserve control. Give me heart and give me soul. Give me time, give us a kiss. Bom, eu já falei algumas coisas aqui nessa introdução, né?
sobre os assuntos que estão no blog e que estão no podcast, tá? Deixa eu mudar o som aqui um pouco, deixa eu fazer uma mudança aqui, vamos lá, certo? Vamos lá, peraí. Pronto, já vou falar já já o que que é, tá? Já dei uma introdução em algumas questões aqui, né? E é isso. Nós estamos em maio desse ainda sinistro e pandêmico segundo ano da pandemia mundial, né? 2021. Por coincidência ou acaso do destino, como eu disse, várias datas se celebram, se comemoram neste ano, quer dizer, uma data especificamente para mim, imagina, eu sou um fanático qualquer, como eu sempre costumo dizer, né? Mas para mim é uma data importante, além das outras que eu vou mencionar. Para mim, especificamente, para minha trajetória de vida e profissional, é uma data muito importante, porque eu estou comemorando agora em maio exatos 3 décadas e meia de jornalismo musical e cultural na grande imprensa brasileira. Tudo começou quando eu ainda era muito jovem, ali eu tinha meus 22, 23 anos de idade, e tudo começou em maio de 86, quando eu comecei a escrever os meus primeiros textos, graças à indicação do querido amigo Leopoldo Rei, que a gente é amigo até hoje. Ele mora em Atibaia, tá velhinho já. Rei, um abraço para você, meu caro. Tudo de bom para ti, hein? Já foi vacinado, inclusive, já tá mais tranquilo, já tá mais seguro. Então, por indicações do Leopoldo Rei, que fazia um programa muito bacana de rádio chamado Rei Nação, na Rádio 97 FM, que na época era a primeira e principal rádio, uma das primeiras, tinha a Fluminense também em Niterói, no Rio de Janeiro. Eram as 2 primeiras rádios rock do Brasil, era a Fluminense de Niterói no Rio, e aqui em São Paulo a 97 FM, que transmitia lá de Santo André. Eu conheci o Leopoldo Rei, que fazia o programa Rei Nação lá, e ele sabia que eu mandava bem nos textos, que eu escrevia bem, que eu queria um espaço, uma chance para publicar meus textos, e ele me indicou para uma revista pequena chamada Rockstar. Eu fui procurar o editor, o convencido de que meus textos eram bons, ele leu alguns, achou realmente bons, e foi ali que eu comecei a minha trajetória de jornalista, em maio de 1986, na revista Rockstar, que era uma revista pequena, era um chamado Pocket Magazine, uma revistinha de bolso, né? Mas que circulava nacionalmente no Brasil em todas as bancas de jornais e revistas. Naquela época não tinha internet, não tinha nada, pessoal. Não tinha rede social, não tinha Spotify, não tinha YouTube, não tinha celular com aplicativos de música, não tinha Deezer, não tinha nada. Naquela época você se informava lendo revistas, jornais e ouvindo rádio, ou então ouvindo LPs, né? E foi nesse ambiente saudoso, bacana, poético, romântico, inesquecível que eu comecei minha carreira. De lá eu fui, certo? Passei pela Som 3 revistas, passei pela Som 3, foi a grande revista de música do Brasil antes da Bis começar a circular. Depois eu passei pela Bis também, pela Isto É, pela Interview, que era uma revista de variedades gigante que tinha nos anos 90. Jornais eu passei pela Folha de São Paulo, pela Ilustrada, pelo Caderno 2 do Estado de São Paulo, passei pela Rolling Stone Brasil, a última grande revista para a qual eu colaborei foi a Rolling Stone, a edição impressa da Rolling Stone Brasil, que também não existe mais. Gazeta Mercantil também era um diário paulistano muito respeitado, tinha economia, mas tinha um caderno de variedades, e eu fui repórter dele durante 3 anos. Então tudo isso eu estou recordando agora, porque neste maio agora de 2021, completam-se 35 anos que eu comecei essa trajetória. Eu vou falar melhor sobre isso aqui no nosso blog Zap and Roll, na nossa plataforma multimídia Zap and Roll, e também eu vou falar sobre isso em 2 palestras para as quais eu fui convidado a falar sobre minha trajetória como jornalista na imprensa musical e cultural e as transformações dessa imprensa de lá para cá, a migração da imprensa escrita, né, para a online, para os portais de notícias como o UOL, G1,
R7, por aí vai, e o que isso mudou, impactou na grande imprensa e como isso transformou o modo dos leitores absorverem, consumirem informação. Essa palestra, vão ser 2 palestras, a primeira acontece agora, dia 17 de maio, de segunda-feira, a partir das 19 horas, das 7 da noite, diretamente da Casa de Cultura do Tremembé, aqui em São Paulo. A Casa de Cultura do Tremembé faz parte do circuito cultural da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Então eu vou estar lá diretamente, mas sem público. Vai haver uma transmissão pelo canal do Facebook da Casa de Cultura do Tremembé, dia 17 agora de maio, a partir das 7 da noite. Lá estará este Finaski falando sobre a sua trajetória no jornalismo musical, as mudanças que houveram nesse jornalismo musical desde lá até aqui, e eu já convido todos a colocarem, marcarem na agenda aí para ver essa palestra, ver essa palestra. Eu ficaria muito honrado com quem prestigiar, beleza? Além dela, em junho teremos outra palestra sobre o mesmo tema, os 35 anos de jornalismo musical de Humberto Finati, o que mudou nessas 3 décadas e meia no nosso jornalismo. E essa palestra vai ser marcada a data ainda. Ela vai ocorrer dentro das atividades dos eventos paralelos do Prêmio Dinamite de Música Independente 2021, que é a maior e mais abrangente premiação da música autoral independente brasileira há quase 20 anos. O prêmio existe há quase 20 anos. O ano passado, esse ano, está sendo feito de maneira online também, por causa da pandemia. A votação para o prêmio já está aberta no site do portal Dinamite, que é dinamite.com.br. Esse Dinamite é com Y, tá? dynamite.com.br. São 19 categorias em disputa. Muita gente boa disputando. Vocês entram lá, podem entrar, cadastrar seu e-mail e dar seu voto para quem você acha que deve dar esse voto, tá? Então, o mês que vem rola o Prêmio Dinamite de Música Independente, dia 21. Uma das atividades paralelas serão jornalistas convidados a falar sobre questões musicais. Um desses jornalistas sou eu, já fui oficialmente convidado pelo André Pomba, que é o organizador do prêmio desde que ele existe. O André Pomba, que é agitador, DJ, agitador cultural aqui em São Paulo, produtor cultural, DJ, agitador, ativista LGBT, baixista da banda de metal Voodoo, uma banda clássica da cena metal paulistana, da cena heavy metal paulistana. Meu querido amigo há quase 30 anos, ele me convidou para fazer uma das palestras, eu já aceitei, eu só preciso saber a data dessa palestra. Inclusive é André Pomba, o nosso querido, com quem a gente bate papo nesta edição do podcast Zapper, que ele vai falar justamente sobre isso, sobre o que podemos esperar do Prêmio Dinamite 2021 de música independente, beleza? Eu vou falar para vocês agora o que eu estou tocando e vou colocar uma música ou 2 para vocês ouvirem, porque eu já estou tagarelando demais com quem está ouvindo o podcast. Uma das bandas mais incríveis, uma das bandas mais amadas por mim, pelo menos, uma das bandas mais incríveis de 3 décadas para cá, acabou de lançar o seu novo disco. Eu fico muito contente em falar sobre isso e menos melancólico pela situação que nós estamos passando, etc. e tal, né? O escocês Teenage Fan Club, quarteto adolescente, já não são mais tão adolescentes assim, estão quase todos entre os 50 e 60 anos de idade. O Teenage Fan Club surgiu na Escócia ali por 1989 e está nativa até hoje. É uma banda sublime de guitar sound, de power pop, de guitarras power pop, melodias maravilhosas, incríveis, sempre foi assim. Tem discos fenomenais na sua trajetória. Tocou no Brasil pelo menos 3 vezes, eu vi todas elas, assisti a todas elas.
foi inesquecível, foram inesquecíveis os shows que aconteceram em 2003, 2004. A minha memória já anda falhando, já quando eles tocaram aqui em São Paulo, no Sesc Pompeia, na mesma semana no Sesc Pompeia, e depois no final de semana foram tocar no Curitiba Pop Festival, lá em Curitiba, que teve o Pixies também tocando pela primeira vez no Brasil. E eu estava nesses dois shows. Eu sou apaixonado pelo Teenage Fanclub. A banda continua maravilhosa, apesar de ter perdido o baixista Gerard Love, mas os dois fundadores continuam ali, né? Que é o vocalista Norman Blake e o também vocalista e guitarrista Raymond Chandler, né? E tem agora outros músicos na banda, e eles acabaram de lançar seu disco novo, que eles já estavam gravando há algum tempo já, que é o Endless Arcade, ou seja, uma tradução livre seria a Arca Sem Destino, né? Endless Arcade, a Arca Sem Destino. Eu tô ouvindo, o disco saiu a semana passada, foi lançado a semana passada, faz uma semana, saiu acho que na sexta-feira da semana passada. Tem melodias incríveis, guitarras incríveis. Então, para celebrar a volta do Teenage Fanclub, quem é da nossa idade, quem é um pouquinho mais velho, conhece o Teenage Fanclub, sabe do que eu estou falando. Eu selecionei duas faixas aqui para tocar. Eu vou tocar para vocês a faixa título aqui. Espera um pouquinho. Eu vou tocar a faixa título, tá? E eu vou... a faixa título, que é a própria Endless Arcades, né? Arca Sem Destino, tá bom? E uma balada lindíssima que tem no final quase no final do disco, que é a Living With You, Vivendo Com Você, tá bom? Vamos escutar um pouco do novo disco do Teenage Fanclub, então, aqui no podcast Zapper, dentro da plataforma multimídia Zappenroll. Vamos nessa? Vamos que vamos, então. Vamos lá com vocês. Música nova, músicas novas do novo disco, do novo álbum do já trintão escocês Teenage Fanclub. Vamos lá. Winter is coming, I see birds flying south. I'm saying something, I got words in my mouth. I spoke to nothing, and nothing replied. Me being something isn't something I tried. Don't be afraid of this life. Don't be afraid of this life. Out in the forest, out of my mind, another melodist trying hard to unwind. Old Dionysus is in deadly decline. The poor people can't afford a bottle of wine. Don't be afraid of this life. Don't be afraid of this life. Don't be afraid of this endless arcade that is life. Don't
of the dreams you delay, of the price that you pay, of the love you display, of this endless arcade that is life. É isso aí, né? Então, estamos aí com você. A gente está aqui, vocês estão vindo, estão conosco aqui. A gente no Podcast Zapper, dentro da plataforma multimídia, que é o blog, o canal de cultura pop no YouTube Zappenroll, tá? E espero que vocês tenham gostado, curtido duas músicas novas do novo disco do maravilhoso até hoje grupo escocês de power pop, guitar power pop, o Teenage Fan Club, que foi formado lá em 1989, está nativo até hoje. Quem sabe quando tudo isso, essa pandemia horrível, finalmente passar ou for controlada, os shows voltam no Brasil e o Teenage vem tocar novamente aqui, né? Então a gente ouviu do disco novo, vocês ouviram do Endless Arcade ou Arca Sem Destino, né? A gente ouviu a faixa título e depois a Living With You, que eu acho que são duas músicas bem representativas do que é o disco novo deles, tá? Da banda, mas o disco inteiro é muito bom. Olha, vamos lá, gente, já estamos com meia hora de podcast já, vamos lá, deixa eu ver um fundo musical para chamar a figura aqui, para bater um papo com a gente. Então, eu falei para vocês... como eu sou um agnóstico quase ateu,
e ele também ele há alguns anos atrás ele tinha algumas crenças místicas, religiosas, hoje ele se declara ateu. Então eu vou colocar essa aqui para você, para chamar o nosso convidado de hoje, né? Vamos lá. Olha só. Uma homenagem a todos os fanáticos por todas as religiões. Eu não gosto de padre, eu não gosto de madre, eu não gosto de frei, eu não gosto de bispo, eu não gosto de Cristo, eu não digo amém, eu não gosto de presépio, eu não gosto de galho, nem na missa da ceia. Grande faixa do Cabeça Dinossauro dos Titãs, Igreja. Nunca foi uma música tão atual para os tempos de hoje como é essa música, e quase todas de Cabeça Dinossauro, que eu vou inclusive encerrar o podcast hoje com outra música desse disco, o gigantesco Cabeça Dinossauro, o melhor disco de toda a obra dos Titãs. Os Titãs hoje está de pé até hoje, já deveria ter se aposentado há muito tempo já, mas nessa época os Titãs estavam no auge. Esse disco é fantástico do começo ao fim, tem produção do Liminha, tinha o Arnaldo Antunes, tinha o Nando Reis, era a formação clássica dos Titãs. Esse disco é imbatível na história do rock brasileiro dos anos 80 e de todo o rock brasileiro. E eu coloquei de fundo que a gente vai bater um papo agora com o nosso queridaço, meu queridíssimo amigo há quase 30 anos, o produtor cultural, agitador, ativista LGBT, DJ, certo? Fez muito já pela cultura e pela cena alternativa de São Paulo, o nosso queridíssimo André Pomba. Vamos chamar o Pomba aí para bater um papo sobre o Prêmio Dinamite de Música Independente 2021. Vem com a gente aí, Pomba. Queridíssimo André Pombacan, é um prazer estar com você aqui no nosso podcast Zapper, dentro da plataforma multimídia que se transformou o nosso blog Zapperroll, abrigado, claro, no portal Dinamite Online. É muito bom estar com você aqui. Como eu já expliquei na introdução ao bate-papo, a gente é amigo há quase 30 anos, eu com o André Pomba. Ele é um dos produtores culturais, DJs mais conhecidos da cena noturna paulistana há 20 anos, há mais de 20 anos. Ele é, como eu já falei, para quem está pegando agora, tá? Como eu já falei, ele é o criador da revista Dinamite, que marcou época na imprensa rock brasileira. Ele criou a Associação Cultural Dinamite, que é uma das produtoras do Prêmio Dinamite, junto com a Secretaria Municipal e Estadual de Cultura de São Paulo, do PROAC, e ele é o principal articulador desse prêmio, tá, né? Então, e a gente é amigo há quase 30 anos, eu trabalho direto ou indiretamente com o Pomba, sou conselheiro da ONG dele, essa coisa toda. Eu trabalho com o Pomba, a gente, além de ter uma relação de amizade de quase 3 décadas, algo dificílimo, hoje em dia é uma vida isso, um dos meus melhores amigos, ou meu melhor amigo, e a gente tem uma relação profissional também, de eu trabalhar com ele há muito tempo. O Pomba é o idealizador do Prêmio Dinamite, que agora, Pomba, está chegando a 2021, né, no seu segundo ano realizado de forma online, em plena pandemia. Tivemos pandemia o ano passado e continuamos com a pandemia esse ano. Então, para quem não conhece a história do Prêmio Dinamite, eu queria que você desse um resumo rápido de como o prêmio começou há quase 20 anos, né? Lá em 2002, houve uma interrupção, alguns anos da premiação, né? Mas hoje ele é a maior premiação, a mais ampla da cena independente musical brasileira, em todos os gêneros musicais, né? Rock, rap, hip hop, música eletrônica, reggae, jazz, MPB, música instrumental e por aí vai. Então dá um resumo pra gente do prêmio, Pomba, certo? E me fala como é que foi a volta dele, que ele teve uma interrupção e voltou no ano passado em plena pandemia, de uma maneira online. Conta pra gente aí sobre o prêmio. Então, Finas, boa noite, André Pomba aqui, obrigado pelas palavras aí. Então, só para guiar mais ou menos, para facilitar, né? Eu tive a ideia do Prêmio Dinamite em Música Independente quando eu fui para o Canadá cobrir a Feira de Música do Canadá, né? E lá tinha a premiação normal, que parece aquelas coisas tipo Grammy, MTV e tal.
E dentro da programação da feira tinha a prêmio da música independente canadense, que quando eu fui ver era uma premiação bem mais legal, bem mais informal, nada com toda a pompa, o pessoal subia no palco, um falava com o outro, uma coisa assim que achei bem legal. Falei, pô, a cena independente no Brasil, a gente tá falando 2001, tava começando a despontar ainda, as gravadoras mandavam, né? E aí eu tive a ideia de fazer o Prêmio Dinamite de Música Independente. Aí a primeira edição aconteceu na Assembleia Legislativa, quem apoiou, quem deu uma verbinha foi o Turco Louco, né, que era deputado na época, ele sempre apoiava os projetos, e a gente começou a fazer o Prêmio Dinamite. E depois estourou, né? Depois da primeira edição, que foi, digamos, uma edição meio de laboratório, depois estourou, né? O prêmio cresceu, foi para Sesc Pompeia, teve patrocínio da Claro, patrocínio da Todd, tivemos até no AMB, fizemos uma edição, mas quem acolhe mais realmente foi o Sérgio Cardoso. E a gente praticamente foi anual durante todo esse tempo, né? O Prêmio Dinamite. E houveram algumas interrupções aqui e ali, né? Um ano que não tem a verba, alguma coisa do tipo e tal. Mas basicamente foi interrompido 2 anos porque eu estava na Secretaria de Estado da Cultura. Você sabe, assumi um cargo lá e não tinha muito a ver eu continuar com os projetos do Prêmio Dinamite, né? Porque praticamente eu que tocava, né? E a hora que eu saí da Secretaria, eu voltei a fazer o prêmio, né? O ano passado de forma online, na verdade a gente tinha estruturado para fazer ele presencial, a gente segurou até uma hora, falou, não dá mais para segurar. E a gente acabou fazendo online e foi um maior sucesso a transmissão, né? Foi surpreendente a qualidade e tudo que rolou no prêmio, né? E aí a gente já teve o apoio do LAB, né? Da Lei Aldir Blanc, para realizar o PROAC, ou para realizar o Prêmio Dinamite esse ano online de novo, no Teatro Sérgio Cardoso. Então tá a votação aberta, né? Está no site dinamite.com.br/prêmio. E após a votação a gente vai fazer a premiação, a cerimônia de premiação no próprio Teatro Sérgio Cardoso novamente. Então basicamente é isso. Espero que tenha gostado aí. Bacana, você conseguiu resumir e contextualizar bem a história do prêmio. E eu participei dele desde o começo também. Eu lembro do primeiro lá na Assembleia Legislativa, né, no Salão Nobre da Assembleia. E teve o seu pico, seu auge no decorrer, né, em premiações de 2003 já, acho que 2003 lá no Sérgio Cardoso, a Pitty ganhando o prêmio, eu até tenho uma foto com ela dessa premiação, tudo. Grandes nomes do rock independente brasileiro que chegaram até ao mainstream, né? Como a Pitty, Cachorro Grande, ganharam o Prêmio Dinamite, né? Teve também lá no Auditório Elis Regina, do Palácio das Convenções do AMB, teve edição lá, e sim, concordo com você, a casa, sempre a casa mais presente que abriga a premiação é o Teatro Sérgio Cardoso, um teatro lindíssimo, para quem não conhece, quem não é de São Paulo, um teatro lindíssimo e enorme, cabe 900 pessoas na plateia, que tem aqui no centro da capital paulista, no bairro do Bexiga. Então, você agora estamos no 2º ano da premiação online por causa da pandemia, né? E ao que parece, a votação vai até o final de maio agora, me corrija se estiver errado, mas em uma semana de votação aberta ao público, já bateu o recorde do ano passado, é isso mesmo? Que 5.500 pessoas já participaram da votação. Então me explica, não comenta sobre isso, sobre esse recorde já de pessoas interessadas no prêmio esse ano e que estão votando na edição deste ano. O que esperar? Eu sei que a gente está nesse momento de pandemia e tudo, mas como no ano passado online teve, acho que show do Golpe de Estado, né, da banda Golpe de Estado, o que esperar desse ano da festa, entre aspas, né, que a gente não está em momento para festa, né, infelizmente, estamos numa pandemia terrível, com milhares de brasileiros morrendo diariamente no país, mas o que podemos esperar do evento esse ano online, do Prêmio Dinamite, que já é um sucesso em número de votantes? Conta aí pra gente o que esperar da premiação online esse ano lá no Teatro Sérgio Cardoso. Não, primeiro uma correção, não é o recorde, né? A gente já teve votações que superaram 100 mil votos, mas eram 100 mil votos que não podia votar várias vezes, né? Agora a gente
selecionou mais, a pessoa só pode ter um voto por e-mail, então diminuiu bem. O que aconteceu foi que em uma semana a gente ultrapassou os 5.000 votos, que foi mais do que a votação inteira do ano passado. Então, não dá para a gente ter um parâmetro de qual teve mais votos, quais não teve, mas em relação ao ano passado, a gente superou, em uma semana, superou toda a votação do ano passado. Então, quando a gente fazia um prêmio e tinha 100.000 votos, é porque você podia entrar lá e votar quantas vezes quiser, né? Então, e agora a gente resolveu fazer assim, que é para ficar mais, apesar de ter menos votos, né? Fica mais qualificada a votação, né? Então, só dando esse esclarecimento inicialmente. Com relação ao evento de premiação, o ano passado a gente teve aí ao vivo, né? Porque só permitiram 2 bandas, o Lila e o Golpe de Estado, fizeram ao vivo. E graças à sua ajuda, né? Tem que agradecer muito, né? Quem fez as 2 lives, teve 2 lives, uma com Replicantes, né? E uma com o Jonathan Doll, que foi você que negociou, que você que fez pra gente fazer. Então, foi bem surpreendente. Eu acho que o formato foi meio ao vivo, né? Porque foi a divulgação dos vencedores sai ao vivo e com alguns inserts das lives pré-gravadas, né? E as lives ao vivo que foram no teatro, que é o Golpe e o Lila, e as pré-gravadas, né? O Jonathan Doll e Replicantes, né? E são 19 prêmios, né? Já teve ano que teve 22 categorias, a gente resolveu fundir algumas, né? Então são 19 premiações, né? Que abrangem todo o espectro da música independente, como você falou, rock, indie, metal, reggae, música eletrônica e de quem apoia, né? Rádio, revista, coletivos, eventos, etc. A premiação vai ser em junho, a gente não tem a data fechada, né? Vai ser em junho no Teatro Sérgio Cardoso, já está fechado, e vai ser online também, já está fechado. Realmente não tem mais aquelas, como vocês falam, aquele forrobodó, aquelas festas que tinham depois, que varavam à noite, né? Com coquetel e tudo, então não podemos fazer isso, realmente não estamos num período disso, né? Como você mesmo citou aí, ultrapassando 400.000 pessoas de Covid, então a gente tem que realmente seguir todos os protocolos, né? O ano passado, quando a gente fez, todo mundo fez o exame de sangue, né? Para entrar no local, então toda a parte de protocolo, tudo foi feito e foi limitado em um total de 30 pessoas entre produção, banda, quem filma, etc. Então foi um teatro com 900 pessoas, né? Que você falou, cabe 900 pessoas, tinha 30 pessoas no total, né? E basicamente o que eu tenho para falar é isso, mas logo eu vou ter mais novidades, né? Tem uma banda que eu tô de olho, né, para negociar, para fazer uma homenagem, né, que vai tocar lá esse ano, mas ainda estou aberto para negociar, para verificar o que vai fazer. E depois a gente pode até conversar para ver algumas bandas, alguns artistas, quem sabe, né? É isso aí. Mas vai ser em junho no Teatro Sérgio Cardoso e a votação vai até o dia 30 de maio. A gente sempre pode, às vezes, dar uma prorrogadinha, dependendo da data que a gente marcar a cerimônia, né? Mas, basicamente, o pessoal correr, se mobilizar até o dia 30 de maio. Sim, informações muito relevantes, resposta muito boa, você contextualizou bem, tá? E começando pelo final dela, vou pontuar algumas questões também. Pode contar comigo de novo, se precisar que eu intermedie com alguma banda, das bandas que eu conheço muitas bandas, né? Para tentar uma apresentação, nem que seja gravada, né? Gravada para uma exibição online, para se apresentar na edição desse ano do prêmio. Pode contar comigo, como ano passado, que você pediu para eu intermediar. Eu falei com o pessoal dos Replicantes, adoraram, fizeram na hora. E o querido Jonathan Doll e os Garotos Solventes também, o Joninha, tô com saudade dele, inclusive. Certo, foi muito legal a apresentação dos dois. Esse ano, se você precisar de mim, pode contar comigo nesse sentido também, tá? Enfim, uma coisa que eu acho interessante contar aqui, eu lembro de algumas situações muito divertidas, bizarras, da premiação, da pós-premiação. Que pena, a gente realmente está numa situação, num momento muito ruim, muito dramático
da história política, social e sanitária brasileira, né? Estamos vivendo a maior crise sanitária de saúde e política em um século no país. Então, realmente, ninguém está bem emocionalmente nesse momento. A gente faz o que pode para amenizar um pouco esse desconforto emocional de todos os brasileiros, e eu acho que um bom paliativo é isso, é votar no Prêmio Dinamite de Música Independente, que é a premiação talvez mais abrangente da música da cena independente brasileira hoje, após 20 anos, e também, se não for a mais importante, é uma das mais importantes. E eu lembro de situações bizarras, né? Que algumas não dá para eu contar aqui, mas tinha aquelas festas maravilhosas, coquetéis que varavam a noite pós-premiação. Eu aprontei muita bagunça naquelas festas. E eu queria que você, se você conseguir lembrar, puxar pela sua memória, que você contasse para quem está ouvindo o podcast Zapper dentro da plataforma Multimídia Zap & Roll, que é publicada no nosso portal Dinamite. Eu queria que você contasse alguma situação bacana, legal, que você lembra, ou alguma situação engraçada, bizarra, ou até algum problema na última hora, aconteceu um problema técnico ali na hora da premiação, você teve que sair correndo para resolver e por aí vai. Conta aí pra gente. Realmente tem muita história boa. Acho que a história, assim, que eu guardo na minha cabeça, né, que tipo, a gente tava no Sérgio Cardoso, né, fazendo a premiação, acho que era o Prêmio Claro, né, que tava rolando lá, e o apresentador era o Supla, né. Aí uma hora ele tava tocando com a banda dele lá, ele sobe e pisa na mão de uma pessoa que tinha na plateia. E a pessoa ameaçou processar o Supla, nos processar, aquela coisa toda, né? E uma hora eu tava olhando assim, tinha gente bebendo dentro do Teatro Sérgio Cardoso. Eu falei, bebendo como? Aí depois, enquanto tava rolando um show, subi, vi que o Lobão, ele mesmo, o Lobão, tinha invadido a área de bebida, tava pegando a bebida e distribuindo para todo mundo. E o pessoal entrando não podia nem beber, né, no Teatro Sérgio Cardoso, o pessoal entrando. Aí eu falei, mas é o Lobão. Eu falei, quem foda-se que é o Lobão, não pode beber e pronto. Aí botou uma barreira lá, e até porque a gente só podia distribuir a bebida depois que acabasse a premiação e depois que fechasse a porta do teatro. Imagine um teatro daquele, cheio de, como é que chama? Carpete, estofado, tudo bonito, e o pessoal bebendo dentro do teatro, né? Mas são várias histórias, assim, é difícil. Tem uma história emblemática também com o Mauro Borges, né? Que é aquele DJ que tinha aquela banda Que Fim Levou Robin. Mauro morreu faz 3 anos, né? E infelizmente é uma perda muito grande para a noite paulistana. Você também tem boas histórias com o Mauro Borges, que eu sei, né? Mas acho que alguém gritou quando ele estava apresentando com o Que Fim Levou Robin lá no Sesc Pompeia. E alguém gritou, viado. Aí ele fez um maior discurso emblemático. Eu sou viado mesmo. Sou viado do ABC, sou viado da periferia, o pessoal aplaudiu ele bastante, né? Então são histórias legais, e a gente espera aí que embora, porque eu falei, é muito difícil você ter essa vibe, né, com o público, do jeito que é, mas online sempre aparecem aquelas coisas interessantes, né? No ano passado, o discurso, né, que o Nelson, baixista do Golpe, fez, foi bem legal, que ele falando de mim, de umas histórias engraçadas, né? Então, são coisas que acontecem, né? Mas fica pra história, né? Vamos ver se tem mais histórias boas daqui pra frente, né? Mas o que eu lembro, assim, de cabeça, de bate-pronto, são essas aí que a gente podia falar. Teve também, né? Aquelas histórias que a gente acabava o negócio e ia emendar no bar, que era o Dinamite Pub, que ficava no Bexiga naquela época, né? Então teve outras histórias aí, né? Nossa, você reavivou minha memória agora com essa resposta. Sim, você falou que eu tenho história com o Mauro Borges. Tenho sim, né? Quando ele era sócio, o Mauro Borges, só para quem não conhece, foi um dos principais DJs da cena paulistana de dance music ali do final dos anos 80, começo dos anos 90. Ele era sócio do Clube Massivo, que foi um dos clubes mais bombados da cena dance de São Paulo naquela época. E ele era sócio da Bebete Indarte, que hoje mora na Holanda, se eu não me engano. E naquela época, a Bebete, eu trabalhava na revista Sexy, que era a revista que todo mundo deve conhecer, lembrar de nome, que era a edição Sexy da Interview, né?
eu trabalhava na Interview e na revista Sexy, e aí eu sugeri uma matéria, uma entrevista com a Bebete Indarte, já que você falou que eu tenho história, eu vou contar rapidinho qual foi a história. E eu fiz uma entrevista com a Bebete Indarte, ela soltou a língua sobre como era a sociedade, que era difícil lidar com o Mauro, que ele era um cara genial, não sei o quê. Mas ela falou assim, só porque ela falou isso, você sabe, ele é meio florzinha, né? Não foi comigo a história, foi com a Bebete Indarte, na verdade. O Mauro ficou tão furioso com a entrevista que ela deu, que ele jogou uma lata de tinta na cabeça dela. Saudoso Mauro Borges, da banda Que Fim Levou Robin, né? Essa história do Lobão que você contou é muito boa, eu não sabia dessa história, tá? E sim, as festas pós-prêmio eram sensacionais, meu. Eu lembro daquela que terminou lá no Sérgio Cardoso, foi todo mundo lá pro Dynamite Pub, que era ali no Bexiga, na rua 3 de Maio, onde foi o lendário e célebre Carbono 14, era o prédio onde foi o Carbono 14. Eu discotequei lá naquela noite, você não deve se lembrar disso, eu discotequei naquela noite. Aí eu fico, como sempre, né, as minhas performances de DJ, quando eu ficava louco de vodka com energético, eu tocava guitarra, levava uma guitarra para tocar, era um absurdo, né? Ótimas histórias, tanto suas quanto as minhas lembranças agora. E diante de tudo isso, eu vou te perguntar o seguinte, quase acabando já a entrevista, será que o ano que vem, 2022, a gente consegue estar com boa parte da população vacinada? Porque nós temos um governo central, governo federal, que é negacionista, irresponsável, incompetente, inútil, atrasou o quanto pôde a vacinação da população. Será que o ano que vem a gente pode vislumbrar um Prêmio Dynamite 2022 novamente presencial, com o Teatro Sérgio Cardoso cheio e aquelas festas pós-premiação maravilhosas? O que você acha? Você acha que é possível isso para o ano que vem? Olha, Finati, você me conhece, eu sou uma pessoa assim muito cética, né? Eu acho que, pelo que eu já estou vendo, pelos números da vacinação, que acho que realmente o ano que vem a coisa volta ao normal. Se o governo não atrapalhar, se esse desgoverno, né, que a gente tem a nível federal não atrapalhar, eu acho que a gente pode voltar a um normal restrito, sabe? Vai ter que provavelmente ainda usar máscara, álcool gel, algum tipo de distanciamento, né? Mas as atividades têm que voltar, né? Eu, por exemplo, sou músico e DJ. Faz mais de um ano que eu não toco. Por sorte, eu tenho um trabalho CLT, sou coordenador do Centro de Cidadania LGBT, você sabe disso. Senão eu tava ferrado, eu não teria o que fazer, né? Assim como eu, vários músicos, né? Então a gente tem ajudado todo mundo da forma que pode, mas eu realmente espero, né? Agora, uma coisa legal de falar para você é que a gente também vai ter um ciclo de palestras. Em junho vai ter a premiação e em junho também a gente vai fazer um ciclo de palestras do Prêmio Dynamite. Em primeira mão, quero convidar você aí para a gente fazer um painel sobre os novos tempos do jornalismo musical, né? Jornalismo cultural, jornalismo musical, como que tem que se enquadrar nesses novos tempos aí de internet, né? Também devo fazer uma palestra, um painel com selos de música para falar como que vai estar nesse período aí, né, pós venda de CDs, apesar que ainda vende-se muito CD. Você vê, eu tenho uma banda de heavy metal que tá vendendo CD ainda, né? Até vinil, né? Minha banda relançou o vinil do primeiro e segundo álbum, então acho que são 2 ciclos de palestras que eu vou fazer, um com jornalismo, né? Do qual já estou convidando você em primeira mão, e o outro da parte de venda, né? De selos, né? Para a gente saber como é que está sendo independente, né? Eu vou também, assim que conseguir posicionar, entrar o mês de maio, eu vou pensar melhor nessa palestra, mas acho que vão ser 2 ciclos de palestras, né? Como eu te disse, um de jornalismo e outro sobre a comercialização de música, né? Então é isso aí, de qualquer jeito, obrigado aí pelo convite, né, para falar com você no blog Zap Roll. Orgulho você estar de volta aí pro dynamite.com.br, e aí você, nossas discussões eternas, né, que a gente briga bastante, mas a gente se conecta bastante também, né? Então aí o que precisar de mim, estamos aí.
E vamos lá, gente, votar no prêmio, dinamite.com.br/prêmio. Conto com todo mundo. Quanto mais votos tiver, mais fortalece a cena independente, mais a gente visibiliza as bandas aí no período de pandemia, né? Tá tudo meio difícil, não tá rolando show, mas temos aí a internet para nos captar, né? Valeu, Finati. Olha, você já se despediu antecipadamente antes de eu fazer a última pergunta para você. Poxa, o papo tá tão bom. Tá, olha, vou te falar, sem fazer média com você, tá sendo um dos bate-papos, uma das entrevistas mais divertidas desde que eu comecei com o podcast o podcast Zapper, dentro da plataforma multimídia que se transformou no nosso blog Zappenroll, que você sempre deu apoio para ele. A gente começou na Dinamite em 2003, no site da Dinamite, depois ganhamos independência, fomos para o .com.br, depois fomos para um canal no YouTube e agora estamos de volta ao portal Dinamite. Então eu que agradeço você também, a participação, a gente tem uma amizade muito sólida e uma relação profissional muito bacana. Já aceito de antemão o convite para ser um dos palestrantes das atividades paralelas do prêmio mês que vem, em junho, né? Não, mês que vem é a votação ainda, em junho, né? Aceito desde já. É muito legal ter essa questão que você falou, ter palestras com jornalistas sobre jornalismo musical, como está a imprensa hoje, as mudanças, e sobre produção musical, né? Eu poderia, não sei se você vai se incomodar com isso, sugerir o Luiz Calanca para falar sobre isso, o pessoal da Monstro lá de Goiânia, da Monstro Discos, o Léo Bigode, querido Léo Bigode, por aí vai. Então eu tenho a agradecer a você também, e só para pontuar que você falou da sua banda, pessoal, você não citou o nome dela, o Pomba, ele é baixista de uma das bandas mais conhecidas da história do heavy metal paulistano e nacional, que é o Voodoo. O Voodoo existe há mais de 30 anos e o Pomba é o baixista do Voodoo, certo? O Pomba, ele, para quem... Deixa eu contar uma coisa para vocês. O Pomba, os fãs... assim, os ídolos do Pomba no baixo, no contrabaixo, são o Steve Harris do Iron Maiden, o Steve Harris do Iron Maiden e o baixista do Duran Duran, que é o Roger Taylor, é isso, meu? Certo? E o Pomba é um grande baixista, essa coisa toda. Pomba, eu que agradeço a tua participação, e só para encerrar, a votação, confirma isso pra gente, só para encerrar, vai até agora o final de maio, né? E pode ser feita como? Por favor, você falou, mas dá uma reforçada pro pessoal que tá ouvindo a gente. E um beijo no teu coração. Nossa, que ato falho, eu pensei que eu tinha citado. Eu sou baixista da Voodoo, e você acha no Instagram como Voodoo Band ou no Facebook como Voodoo Heavy Metal. E a banda já existe há 36 anos, na verdade. A gente começou em 1985, né? Então, para votar, www.dinamite.com.br/prêmio. Lá tem a listagem de todos que estão indicados, né? Você cadastra o seu e-mail e aí abre a ficha e aí você vê. Você pode votar em uma categoria, 2, 3, quantas categorias quiser, né? E uma pequena correção, o baixista do Duran Duran é John Taylor, tá? E realmente ele é um dos 5 baixistas que eu mais gosto, mas acho que as minhas principais influências na realidade é o Steve Harris do Iron Maiden e o Lemmy Kilmister do Motorhead. E depois são vários baixistas, e entre eles realmente o John Taylor é um cara que marcou muito aí, o jeito que ele toca baixo, como a banda também se posiciona, né? Então é isso aí, gente. Finas, obrigado. Na verdade, eu tinha me despedido porque eu tinha entendido que era a última pergunta, né? Mas obrigado por esse espaço aí, por estar junto com a gente. E a gente se vê aí no Prêmio Dinamite em junho no Teatro Sérgio Cardoso, transmissão online e vários outros eventos. E estamos aí com o site Dinamite com atualização diária aí. O site Dinamite que já existe também desde 2001, na realidade, né? E a revista começou em 92, então olha quanto tempo a gente tem de estrada aí, né? Então, Finas, obrigado, mantenha esse pique aí, essa sua sanha pelo rock and roll, essas interações políticas que você tem, só por favor não fica descarregando muito palavrão no seu blog aí, porque eu não quero ser processado, tá bom? Até mais aí, tudo de bom pra você, valeu pessoal!
soltei sem querer rapidamente a música aqui, que eu ia usar de fundo agora, que é essa que está tocando, tá? Então foi isso. Eu agradeço mais uma vez ao Pomba por ter participado aqui com a gente nessa edição do podcast, tá? E eu vou reforçar a votação para o Prêmio Dinamite de Música Independente já está aberta, vai até o final desse mês no portal Dinamite Online, que é www.dinamite com y, né? .dynamite.com.br. As categorias estão todas listadas, é só você entrar, cadastrar um e-mail e votar à vontade, beleza? A gente já está indo para a parte final do podcast, já está com tempo bom de duração, essa coisa toda e tal, e o que eu coloquei de fundo agora é a faixa de abertura do Typhoons, que é o terceiro álbum de estúdio do duo inglês Royal Blood, que saiu a semana passada, o disco novo do Royal Blood também, que quem conhece sabe, é uma das poucas e muito boas bandas, um dos poucos e muitos bons nomes da geração mais recente do rock mundial, de 15 anos pra cá, tá? Então eles estão no terceiro disco deles, seria uma espécie de White Stripes da Inglaterra, só que o White Stripes, vocês sabem, eles eram era o Jack White e a Meg White, era guitarra e bateria. O Royal Blood já é diferente, é baixo e bateria, sendo que o baixista é o vocalista do duo. E o disco novo é o Typhoons, que é muito bom. Eu notei que ele está mais swingado, mais dançante do que os dois primeiros álbuns da banda, mas nem por isso menos pesado nas melodias. E ele é dançante ao mesmo tempo pesado, com aquele baixo preponderante, pesadão, que parece até uma guitarra, mas não é. Não tem guitarra na banda, tá? Então eu separei uma faixa aqui para tocar para vocês do disco novo do Royal Blood, que também já dá para escutar em tudo quanto é lugar, no YouTube, no Spotify, por aí vai. E só um aperitivozinho do disco vai ser essa aqui, que é a segunda faixa, a Oblivion. Vamos lá, quer ver? Vamos lá. Royal Blood. É isso aí. Opa. Tenho muitas opiniões. Eita. Aí entrar já a propaganda do Spotify aqui.
Pessoal, é isso. Foi a faixa Oblivion. Espera um pouquinho. É a faixa Oblivion, que é a segunda faixa do disco novo do ótimo do inglês, o Royal Blood, que saiu a semana passada também. Então já são duas indicações de discos nesse podcast para vocês. O Royal Blood com o seu novo disco Typhons e o Teenage, o escocês Teenage Fan Club com a Endless Arcade, né? Arca Sem Destino, tá? São dois discos bacanas que saíram a semana passada. Uma de uma banda já muito veterana, que é o Teenage Fan Club, e outra de uma banda não tão veterana, assim, já tem seus 10 anos de existência, mas ainda é uma banda da nova geração do rock mundial dos anos 2000, que ainda vale a pena ouvir, que é o Royal Blood, tá? Então a gente vai já finalizar aqui o nosso podcast Zapper com algumas indicações aqui que eu preciso falar ainda, tá? Discos já foram indicados, né? Para quem está conseguindo, que isso é um privilégio de poucas pessoas nesse país, não é todo mundo que consegue isso, né? Quem está conseguindo se manter em casa, trabalhando em home office e tudo, está conseguindo se manter isolado em casa por conta da pandemia, volta e meia precisa de um alento cultural para poder passar essas horas intermináveis, esse período tão conturbado, tão terrível pelo qual estamos passando há mais de um ano, nesse isolamento social forçado e por aí vai. Então, discos eu já dei as dicas para vocês. Para quem gosta muito de ler como eu, a editora paulistana, Todavia, fez 2 lançamentos muito bacanas, acabou de fazer 2 lançamentos muito bacanas. Uma é uma reedição muito caprichada na questão gráfica, no acabamento gráfico, do clássico literário americano, O Apanhador no Campo de Centeio, que é um dos maiores clássicos da literatura mundial em todos os tempos, tá? É um livro que foi escrito pelo escritor J.D. Salinger, que ele se tornou uma celebridade mundial por conta desse livro. E todo mundo que eu conheço, pelo menos da minha geração, tá? Todo mundo leu esse livro na vida. Ele conta as aventuras e desventuras do adolescente Holden Caulfield, que é um romance de formação de todo mundo, e que discute, que aborda as nuances psicológicas da adolescência pela qual todos nós passamos um dia em nossas vidas, nossas inquietações da adolescência, nossos questionamentos, as descobertas e por aí vai. É um livro muito bacana que eu li quando eu era jovem ainda, né? O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger, que acabou de ser relançado pela Todavia. E junto com ele, ela lançou também um livro de poemas fantástico, que eu sou um grande fã de poesia, uma coletânea de poemas de um poeta sérvio. Ele está velhinho já, e ele mora há décadas nos Estados Unidos. Ele é professor de literatura em universidade americana, né? Professor de letras, e ele se chama Charles Simic. Ele é sérvio, nasceu na Sérvia e mora há décadas nos Estados Unidos. E além de professor universitário, ele é poeta também, e Todavia lançou aqui uma coletânea de poemas dele intitulado Meu Anjo da Guarda Tem Medo do Escuro. São poemas muito reflexivos, muito sombrios psicologicamente falando. Eu recomendo integralmente para vocês. Por último, recomendações ainda. Quem puder dar uma olhada na plataforma, no site do SESC, que é uma das poucas entidades brasileiras, privadas, misto, né, público e privado, que funcionam de uma maneira espetacular. O SESC está com a nova edição da sua revista eletrônica de cultura e de música Zumbido no ar. A edição nova da revista Zumbido, que é uma revista produzida pela equipe do SESC, daqui de São Paulo, certo? E ela já está com a sua edição nova online no SESC, no site do SESC. É só você entrar lá e procurar a revista Zumbido, que nesta edição tem um texto meu. É um orgulho para mim, uma satisfação para mim compartilhar isso com vocês, tá? Tem um texto meu
que é mais um dos meus motivos de comemoração dos meus 35 anos de jornalismo musical da grande imprensa brasileira. Tem um texto meu na revista Zumbido falando do disco, de um clássico do rock eletrônico autoral, independente, alternativo brasileiro dos anos 80. É o álbum Fairy Tales, que a banda Harry, eu já falei sobre isso aqui, inclusive, no podcast. O Harry, né, que existe até hoje, eles lançaram esse disco em 1988, há mais de 30 anos, certo? É um disco fantástico que estava muito à frente do tempo dele em termos de composição, música, musicalidade, etc. Você vai entender melhor se você se interessar. Ele é o texto que eu escrevi sobre o disco, que está na revista online Zumbido, revista de cultura, música, que o Sesc publica periodicamente. É um espetáculo. A parte visual gráfica da revista é um espetáculo. É só entrar no Sesc, no site do Sesc, e ir lá procurar, digitar revista Zumbido, que você já entra, já é direcionado para a revista, beleza? Vamos encerrar mais um podcast Zapper. Eu queria agradecer todo mundo que ouviu a gente em mais essa edição, tá? E dizer que as coisas estão muito difíceis, mas nós precisamos sobreviver a tudo isso. O Brasil parece que se anestesiou com o fato de já terem morrido mais de 400 mil pessoas, parece que banalizou tudo isso, e só despertou essa semana, quando o país se comoveu com justiça com a morte do gigante humorista e artista, o Paulo Gustavo, tá? Que eu não era exatamente fã dos filmes dele, não acompanhava a carreira, mas eu sabia da importância dele como humorista e do ser humano gigante, além de artista gigante, de um talento para o humorismo fantástico. Ele era um ser humano gigante, gay assumido, casado como médico, tinha 2 filhos pequenos, certo? Era um defensor das minorias, certo? De todos os vulneráveis desse país, certo? Dos pretos, dos pobres, dos gays, certo? De todas as minorias e todas as pessoas que são menosprezadas e que são rejeitadas e rechaçadas pelo desgoverno fascista horrendo que está instalado no país até o ano que vem, porque 57 milhões de eleitores que pensam igual a esse governo assim o quiseram. A gente vai conseguir se livrar disso ano que vem, a gente vai conseguir voltar a ter um pouco de esperança e sorrir neste triste Brasil, que nesse momento, um país muito triste, entristecido, acossado pela selvageria, pela barbárie de parte de sua sociedade, tá bom? Eu quero deixar esse podcast, deixar meu sentimento e solidariedade a todos os fãs, aos familiares e amigos que eram amigos e os familiares do Paulo Gustavo. Uma perda gigante para as artes brasileiras, que a jornada deles tenha sido leve, tenha sido suave, que a passagem dele tenha sido suave para onde quer que ele tenha ido. Eu também desejo para os 3 jovens amigos que se foram, dos meus queridos amigos, os 3 amigos que se foram, dos meus amigos Sérgio Barba e Vanessa Porto, que eles também estejam em algum lugar bacana nesse momento. Eu vou encerrar esse podcast Zapper com uma música emblemática, mais uma, do álbum Cabeça Dinossauro dos Titãs, que foi lançado em junho de 1986. O mês que vem esse disco completa 35 anos. Essa música, assim como Perfeição, que eu já toquei Perfeição da Legião Urbana aqui no podcast, essa música é o melhor exemplo do que parte da sociedade brasileira se tornou desde que Jair Messias da morte do povo brasileiro foi eleito presidente desse país. Essa música retrata fielmente o que a eleição dessa aberração humana e política liberou dos esgotos. Essa parte bárbara da população estava submersa
nos esgotos do país. E com a eleição dessa aberração humana e política, esse esgoto veio todo à tona, como os Titãs já cantavam há 35 anos em Bichos Escrotos. Para vocês, um bom final de semana, um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão vir, que o final de semana e os próximos dias sejam tranquilos na medida do impossível e, se possível, se cuidem, máscara sempre quando for para a rua, álcool gel, distanciamento social e, se puderem, fiquem o máximo que for possível em casa até serem vacinados, tá bom? Um beijo no coração de vocês todos. A gente termina com Bichos Escrotos dos Titãs, que há 35 anos os Titãs parece que já antecipavam, profetizavam o que sairia dos esgotos do país para entrar no meio da sociedade brasileira. Até mais, pessoal. Até mais. Entrem nos sapatos do cidadão civilizado. Pulgas que habitam minhas rugas, onça pintada, coelhinho peludo, vão se fuder. Porque aqui na face da terra só bicho escroto é que vai ter. Agradecimentos do Finasc aos meus queridos amigos Leonardo Rocha, o Leozito Rocha lá do Rio de Janeiro, que eu amo, certo? Meu brother carioca, o Léo Rocha, e o meu brother paulistano, o Felipe Brito de Andrade, pela força que eles sempre dão na edição do podcast Zapper.